Graça e paz de Cristo, vida de crente, está em Congonhas, Minas Gerais, esse lugar lindo, em frente à igreja Bom Jesus do Matozinho, que abriga uma das muitas obras de Aleijadinho aqui em Minas Gerais. Esta, os 12 profetas. Já adianto que para o protestante não há problema algum em contemplar uma bela obra, né? A escultura, não há problema nenhum em observar, em admirar. E é sobre isso que nós vamos falar neste episódio de hoje. Você já vê aí? Somos recebidos por Isaías e Jeremias. São os dois que abrem a seção dos profetas na nossa Bíblia. Aliás, tudo que vamos falar sempre à luz da palavra de Deus. E, falando nisso, aproveitamos que temos aí Jeremias. Vamos ver o que temos sobre isso no livro deste profeta. No capítulo 10, a partir do versículo 3. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque uma madeira, obra das mãos do artífice, feita com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada. Porém, não podem falar. Certamente são levados, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande o teu nome em poder. O que a palavra de Deus está dizendo através do profeta Jeremias é que ninguém se assemelha ao Senhor, muito menos esculturas. Então ele está advertindo ao povo hebreu que não adorasse esculturas, endeusando as esculturas como se fosse um Deus. Isso é exclusividade do Senhor. Adoração só ao Senhor. Oração só ao Senhor. Isso não era uma novidade para eles. Na verdade, Jeremias estava relembrando, porque muitos e muitos anos antes, conforme a tradição judaica, Abraão, que é considerado o pai da fé, é destacado exatamente por renunciar à idolatria de sua época e buscar um único Deus, o Deus de Abraão. O restante da história você conhece. Abraão gera Isaac, Isaac Jacó, Jacó tem 12 filhos, José é governador do Egito, Egito socorre ali todos os povos ao redor, entre eles o povo hebreu. Eles ficam lá 400 anos, são escravizados, e Moisés é levantado para fazer a libertação deste povo e traz os 10 mandamentos. Entre eles, veja aí. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Então não só Jeremias, mas muitos outros profetas, na verdade, só vêm lembrar esta instrução da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus. Mas vamos ver agora, no Novo Testamento, o que diz o próprio Jesus, o Deus encarnado. Conforme o Evangelho de Lucas, no capítulo 16, aqui o início. E dizia também aos seus discípulos, Jesus dizendo, vamos para o versículo 22, está aqui. E aconteceu que um mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro, o mendigo, no seu seio. Vamos pular aqui para o 25. Disse, porém, a Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele,
Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas. Aqui uma referência clara à Bíblia, não é? À lei de Moisés e às profecias. Ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Vamos ainda continuar com Jesus aqui no livro de João, no capítulo 14. Me permita chegar ali no livro de João, capítulo 14. Esse é um texto essencial para que você acompanhe este raciocínio nosso dos protestantes. Diz assim no capítulo 14 do Evangelho de João, no versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, Jesus é o único caminho que leva ao Pai. Só Jesus Cristo, o Deus encarnado, leva ao Pai, através do seu sacrifício na cruz. Deu-nos a vida eterna, nos trouxe a salvação, obra do próprio Deus. E encerramos este estudo com as palavras do apóstolo Paulo sobre o assunto. O apóstolo Paulo, que é aquele que escreveu o maior número de cartas no Novo Testamento e certamente é um dos mais consultados quando o assunto é orientação às igrejas. Vemos aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 14, diz assim a santa palavra de Deus: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Nós vamos ler agora a partir do versículo 19. Mas o que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Palavra forte, contundente do apóstolo Paulo, mas está aqui, na Bíblia Sagrada, um livro que está acessível a mim, a você, e o protestante, o crente, o evangélico procura tê-lo como norma de vida, como um manual de instrução para que possa viver bem, em paz com o seu Senhor, com o seu Deus, o único que é digno de louvor, honra e aquele que pode ouvir as nossas petições. Só Ele, exclusivamente Ele. É assim que nós crentes acreditamos, como está na santa palavra de Deus. Não há como os mortos, por exemplo, intercederem por nós. Já falamos sobre isso há poucos programas, né? Sobre como o crente enxerga o que acontece após a morte, né? O que nos aguarda. Confira aí. Aliás, aproveite e se inscreva neste canal e receba o aviso dos próximos programas. Mas nada impede da gente observar, admirar, reverenciar pessoas através de esculturas, de quadros, de obras, mas apenas isso. Elas, para o crente, mais uma vez eu observo isso, elas não têm poder algum, as esculturas não têm poder algum, a não ser esse, da beleza, para a gente contemplar, para a gente apreciar a obra de um grande artista, como é o caso de Aleijadinho. Converse comigo sobre isso, escreva para a gente, participe, vamos estudar, vamos aprender juntos. É um prazer falar sobre a palavra de Deus.
graça, paz, fé, esperança, amor.